Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Eu falava há pouco com o Ronald Gimenez sobre esse ambiente de chantagem. Porque é disso que se trata. Quando o Arthur Lira diz que o ambiente não está bom, ele quer dizer que o ambiente não está bom, particularmente na Câmara, para aprovação desse pacote aí que traz medidas que prevêem corte de gastos. Mas o que há é um ambiente de chantagem, que nunca é bom. Uma chantagem esquisita e, de certa maneira, estúpida. Porque, basicamente, o que líderes partidários e outros que são importantes no funcionamento da Câmara e do Senado, não têm liderança partidária, mas são líderes informais e pesam, quando há uma votação em que a coisa está muito dividida, a posição desses caras é relevante, eles conseguem convencer muitos parlamentares. Mas o que eles estão dizendo para o governo é basicamente o seguinte: Lula, Padilha, Haddad, vocês querem que isso aqui seja aprovado? Convençam o Flávio Dino a flexibilizar as regras para as emendas parlamentares. E o que é pior, o governo tentou atender a esse absurdo por intermédio da Advocacia Geral da União. Olha, é possível seguir aqui uma linha bem fácil de compreensão de como as coisas devem funcionar e do que está acontecendo. Você tem o dinheiro que os parlamentares requerem para as emendas parlamentares, ou seja, para que suas cidades, suas regiões sejam atendidas com dinheiro público. E aí, como o deputado, em tese, ele está muito mais próximo da sua região, da sua cidade, do que o ministro daquela área correspondente, seja da saúde, da educação, do esporte, da cultura, ele sabe quais são as reivindicações e deve saber, é obrigação dele saber, embora muitos não saibam, ele deve saber quais as necessidades daquela cidade ou daquele grupo de cidades, daquela região que ele representa. A região que o colocou na Câmara Federal. Então a ideia no Brasil é essa: olha, o país é muito grande, os recursos ficam muito centralizados na União, a maioria dos municípios depende de dinheiro da União, de verba da União. Muitos estados também dependem, e aqueles que não dependem também estão endividados com a União. Dívidas altas, é verdade que dívidas questionáveis, dívidas que já foram pagas, mas é o mesmo sistema cruel que atinge a dívida federal. A dívida federal já foi paga, mas ela só cresce. Você paga e ela cresce. Com um sistema canalha de juros, o serviço da dívida é impeditivo, ele cria um círculo e dali ninguém sai. Daquele círculo de endividamento. E aí o Estado passa a usar os recursos públicos, o dinheiro público, para pagar serviço da dívida.
não é nem para pagar a dívida. Então, no Brasil, com essa centralização dos recursos e com a falta de recursos, desenvolveu-se esse mecanismo, emenda. E aí tem a individual, que é a mais lógica. Tem a de comissão e tem, depois veio a emenda de relator, que era uma fórmula mandrake de usar dinheiro público sem dar satisfação. O Supremo, provocado, disse não pode, isso é inconstitucional. Até que o Supremo tomasse uma decisão, eles já desenvolveram um sistema paralelo, as emendas PIX, onde você manda o dinheiro sem qualquer previsão e sem qualquer exigência de como aquele dinheiro deve ser usado lá no município. Não, o prefeito é quem sabe. Quem sabe coisa alguma. Porque esse dinheiro, ele é o cofre da União. Esse dinheiro sai do Amapá, de Roraima, do Amazonas, do Ceará, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas, do Rio, Mato Grosso do Sul, todo lugar. E quando uma parte expressiva, milhões, uma parte expressiva desse dinheiro vai para uma cidade, ou vai para um grupo de cidades, é preciso saber quem pediu o dinheiro, é preciso saber por que aquela cidade, não a outra, que está a 100 quilômetros daquela, porque aquela cidade foi escolhida, porque exatamente aquela, qual a obra, qual o serviço público será beneficiado por aquele dinheiro. É a rede de esgoto? É uma escola nova? A escola da cidade está aos pedaços? É o primeiro hospital? A cidade não tem hospital, as pessoas têm de pegar ônibus para que sejam atendidas em outra cidade. É para construir um centro esportivo para formação de atletas, abrindo oportunidades para crianças. É para asfaltar a estrada de terra, estrada pela qual é escoada a produção local. São várias as possibilidades, mas é preciso dizer. É para a cidade tal, ela foi escolhida por isso, é o deputado tal que está mandando esse dinheiro para aquela cidade. E o que será feito do dinheiro? Exige-se uma empreiteira? Muito bem. Qual foi o critério para a escolha da empreiteira? Houve uma licitação? Ou usaram o sistema de emergência para dispensar uma licitação e fazer uma escolha? Tudo isso tem de ser considerado. A empreiteira escolhida tem condições de fazer aquela obra? E aí, vamos ver a obra. Que material foi usado? É uma obra confiável? A ponte que foi erguida continuará lá por muito tempo? Ou a primeira chuva vai levá-la? A escola atende de fato o número de crianças que estava anunciado no projeto? O número anunciado? O hospital será equipado ou vai ser um prédio vazio, como acontece em várias cidades? Vai o dinheiro, levantam o hospital, mas ele não abre nunca, porque não tem equipamento. Só havia dinheiro para levantar. Está lá o hospital, com a plaquinha e tudo. Agradecemos ao deputado fulano de tal, que na gestão do prefeito Cicrano trouxe a verba e esse hospital foi erguido. Que
hospital, está fechado, não tem equipamento, não tem leito, não tem médico, não tem enfermeira. Ora, então a Constituição, eu não vou nem dizer sabiamente, porque é uma coisa meio óbvia, né? Ela exige que haja transparência, publicidade, fiscalização, porque é dinheiro de todos. Cada centavo requerido, seu uso deve ser explicado. Então, esses dois mecanismos, as emendas de relator, consideradas exatamente por tudo isso, inconstitucional esse mecanismo, e era inconstitucional. Foi uma decisão até fácil para o Supremo. Muito fácil. Você olhava o texto constitucional, olhava a regulamentação das emendas de relator e dizia, não, isso aqui não pode. Foi fácil. Processo conduzido pela Rosa Weber. Aí vem essas emendas PIX. E aí, claro, o Supremo teve de entrar na área de novo para dizer, tá tudo errado. E o Flávio Dino tomou uma decisão que no Brasil é incomum, mas que é a decisão óbvia. Ele falou, enquanto não atenderem as exigências constitucionais, não tem liberação de verba para essas emendas. Claro, ninguém vai deixar a escola semi-construída. Vai terminar. O hospital semi-construído. Vai terminar. A estrada, você não vai asfaltar uma faixa e deixar outra na terra. Não, vai terminar. Porque senão você vai perder mais dinheiro. Porque aquele material vai se deteriorar e você vai ter de fazer de novo o que já foi feito. Então termina a obra, claro. E em nenhum momento o Dino ou qualquer ministro do Supremo questionou o mecanismo que o Brasil desenvolveu de uso de dinheiro público para obras em diversas partes do país, que são as emendas. Isso não foi questionado. Ninguém no Supremo disse, vamos ver se as emendas em si, o conceito de emenda é constitucional. Não, isso não entrou em debate. Mas esse mecanismo de liberação de verba para emendas parlamentares não atende às exigências da Constituição. Então, Flávio Dino teve de refazer a lição, dizer de novo quais eram as exigências. Pois não é que Flávio Dino recebeu um pedido da Advocacia Geral da União. E no Brasil, é inclusive um desvio de função, né? Porque geralmente a Advocacia Geral da União no Brasil, ela trabalha como Advocacia Geral do governo de plantão. Mas isso, ao mesmo tempo, mostra que quando a Advocacia Geral da União apresenta um pedido como esse, é porque essa é a posição do governo. E aí, alguém pode ler o pedido da Advocacia Geral da União e achar esquisito. Falar, mas peraí, isso que ela está pedindo não interessa ao governo. O governo vai perder controle sobre a execução orçamentária. Vai ficar à mercê desses pedidos todos aí dos parlamentares. E, no entanto, a Advocacia Geral da União fez exatamente o que o governo queria. Porque o governo quer agradar ao Congresso. Quer agradar aos parlamentares. E por isso falou, tá bom, vamos tentar por aqui. E aí a AGU mandou um pedido de reconsideração sobre trechos da decisão do Dino, que liberou a retomada do pagamento das emendas parlamentares.
E aí o Flávio Dino, ele disse que não há o que reconsiderar. Ele escreveu isso. Isso está num documento oficial. Ele teve de escrever isso corretamente. Não há o que reconsiderar. E aí, olha a explicação que o Lira não entende, ou não quer entender. O Lira não conhece a Constituição? Ele preside a Câmara dos Deputados e não conhece a Constituição? É isso? Ou ele conhece, mas acha que não, isso é formalidade, aqui a gente sempre dá um jeitinho. Então o Flávio Dino escreveu: não há o que reconsiderar, uma vez que as determinações que foram, atenção, referendadas pelo plenário do Supremo, não se trata mais de uma decisão individual, ou como gostam de dizer, monocrática. E aí ele diz: as determinações que foram referendadas pelo plenário do Supremo derivam diretamente da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da lei que disciplina as emendas parlamentares. A Advocacia Geral da União deveria ter se envergonhado, porque essa resposta é tão irretocável, irreparável. Não há reparo a ser feito, não há nada a ser modificado nessa resposta. Não há nada a ser modificado. Não há nada a ser modificado nessa resposta. Deriva da Constituição, já bastaria, né? Olha, eu só estou dizendo para vocês cumprirem a Constituição. Será que isso não basta? Não, ele não acrescentou. Lei de responsabilidade fiscal, aliás, a lei de responsabilidade fiscal, ela é suficiente para que haja responsabilidade fiscal, sem necessidade desses tetos que foram impostos à administração pública e, portanto, ao povo, aos mais pobres, e que produzem esses pacotes de cortes que afetam os pobres, que atingem o salário mínimo, benefício de prestação continuada, aposentadoria, abono salarial. Sem nenhuma menção às emendas, sem nenhuma menção ao fundo partidário, à excrescência, sem nenhuma menção aos benefícios tributários dados a corporações bilionárias, aos bancos, ao capital de maneira geral, aos dividendos. Nenhuma menção. É salário mínimo, é aposentadoria, é BPC, é abono. E vem mais. O Haddad, ele foi muito elogiado pela FEBRABAN, o que já é um parâmetro e tanto, não? Porque os bancos estão tranquilos, não mudou nada. Discutam aí, enquanto a gente nada em dinheiro. E disseram, olha que bacana, o Haddad foi até a FEBRABAN falar do pacote. Ninguém vai ao sindicato dos metalúrgicos. Ninguém vai ao movimento dos trabalhadores sem terra. Ninguém vai aos movimentos das comunidades mais pobres. Mas a FEBRABAN, todo mundo quer ir. É o presidente do Banco Central, é o ministro da Fazenda, além das palestras frequentes para os bancos. E falaram que olha que legal, ele chegou aqui e falou assim, humildemente, ainda disseram isso, escreveram isso, humildemente ele disse que se precisar, em março, ele faz outro pacote, ele acrescenta.
ele muda, ele aperta o torniquete. Em quem? Naquele público que estava ali? Não. Nos pobres. A lei de responsabilidade fiscal já é suficiente para garantir responsabilidade fiscal. Ela é dura. Não. Veio o teto para garantir pagamento dos serviços financeiros, o custo da dívida. E o resto que se dane. Essa é a ideia desses tetos. E além disso, o Flávio Dino citou a lei que disciplina as emendas parlamentares. E ele colocou aqui, no despacho, ante o exposto, ou seja, depois dessas obviedades que ele foi obrigado a escrever, rejeito integralmente o pedido formulado, mantendo as determinações constantes na decisão proferida no dia 2 de dezembro e referendada à unanimidade por esta Corte. Essa foi a resposta do Flávio Dino. A Advocacia Geral da União, porque, claro, isso foi pedido do governo, deve ter falado, pô, mas olha só em que nos metemos, né? Tivemos de fazer um pedido esdrúxulo, porque basicamente, o que contém esse pedido? É o seguinte, Flávio Dino, deixa a Constituição de lado e entra aqui na nossa prosa, no nosso acordo. Vamos fazer aí um regramento frouxo, regras bem frouxas. E vamos continuar como está, mas faz de conta que o que você exigiu está sendo respeitado, você só dá aí uma flexibilizada. Na prática, foi isso que o governo e o Congresso pediram ao Flávio Dino. E a resposta foi a mais óbvia: não. A minha decisão emana da Constituição. Não é da minha vontade, do que eu penso, do que eu acho. É da Constituição. É da Lei de Responsabilidade Fiscal. E é da lei que disciplina as emendas parlamentares. Lei feita por parlamentares, vale notar, não foi o Flávio Dino. Não foi o Supremo que legislou. Resposta padrão, desgastada, maliciosa do presidente da Câmara, Arthur Lira. O Supremo está avançando sobre prerrogativas do Congresso. Mesmo papo. Não está. Isso que ele está defendendo, Flávio Dino, foi escrito pelo Congresso. E o mais importante parâmetro foi escrito por constituintes. E as leis, a de responsabilidade fiscal e aquela que, repisamos, disciplina as emendas parlamentares, essas duas leis foram escritas por quem, o Arthur Lira? Pelo Supremo? Não, pelo Congresso. Ele está defendendo a lei que o Congresso fez. Duas leis e o mais importante, a Constituição. Qual é o problema de um deputado, de um senador, dizer seu nome quando requer a grana, que fique registrado claramente quanto, para onde foi, por que foi para aquele lugar e não para outro, por que a cidade A e não a cidade B, que está a 50 quilômetros, tem os mesmos problemas, qual foi o critério, por que aquela obra e não outra, porque aquela foi escolhida para uso do dinheiro público, por que a empreiteira A e não a B, e qual a qualidade do trabalho apresentado, porque se não apresentar o que estava no projeto, todo mundo vai ter de responder por isso. É o que está na lei.
Qual é o problema? O dinheiro sairá. Só que respeitando as salutares, óbvias exigências constitucionais. Qualquer país que preze o dinheiro arrecadado de seu povo tem de estabelecer exigências como essas. E aí, teve reunião. A resposta do Dino provocou reunião. Tava o Lula, tava o Arthur Lira, tava o Pacheco. E basicamente o que eles estão acertando lá, e é esquisito também, é o seguinte: o governo vai editar uma portaria para liberar as emendas e aí usará a interpretação da AGU para a decisão do Flávio Dino. Vai liberar. E se essa interpretação da AGU for incorreta? E se a liberação não atender às ordens que não emanam do Flávio Dino, emanam da Constituição? Ele apenas é o defensor, é o guardião. Pô, quando o cara cumpre o que você espera dele, porque essa é a função do Supremo, defender a Constituição, está invadindo prerrogativas? Coisa nenhuma! Coisa nenhuma! Está cumprindo sua obrigação institucional, defendendo a Constituição. Que, de resto, é uma obrigação de todos, cada um na sua função. A do Supremo é essa, dizer, olha, a Constituição afirma tal coisa. Portanto, isso que vocês estão fazendo está errado. Não atende às exigências da Constituição. Então vem a portaria, vão liberar. E aí o que vai acontecer? Aí vão aprovar o pacote de cortes? Ou seja, o voto depende da emenda. Tanto faz se você é contra o projeto, o pacote apresentado pelo Haddad, se você é a favor. Vai depender da liberação de emenda. Eu espero que fique limitado a isso, essa esquisitice de condicionar a votação à liberação de emendas. Espero que o voto em si, sim ou não dependa de liberação de emendas. E são várias as chantagens, né? Inclusive o PSD do senhor Kassab, que está com o pé em cima do pacote, dizendo: queremos ministérios. Nada de novo, hein, meu caro Ronald?